Deixa eu te falar um negócio aqui. Ontem eu tava conversando com a minha terapeuta, né? Porque nesses dias de surto, a única coisa que tem me salvado é a terapia. Talvez um pouco de álcool, acontece. Mas, em geral, é a terapia que tem me ajudado a suportar esses dias de isolamento. Dias em que a gente fica o quê? Mais sensível, mais frágil, com mais saudade de que a gente não deveria sentir. E mesmo quem tá saindo de casa pra trabalhar, porque tá na área da saúde, porque tá em algum serviço essencial, as aglomerações diminuíram, nossas reuniões sociais diminuíram. Então, até quem tá saindo normalmente de casa, também tá meio que isolado do resto da sociedade que tá no tal do distanciamento social. E aí a gente tava discutindo sobre isso, do porquê que a gente se volta pra essas pessoas que estão no nosso passado, que às vezes a gente já enterrou, aí quer fazer um negócio de necromancia ali, ressuscitar o defunto pra trazer a pessoa de volta pra nossa vida. E aí a gente chegou à conclusão de que esses relacionamentos acabam se tornando referências pra gente. E na nossa vida, tudo é referência. Você pega uma experiência que tu viveu no passado, um bagulho que já aconteceu, que te traz sentimentos bons, que te traz memórias boas, e você baseia a sua vida nele. O seu futuro tá baseado nas referências que você tem do passado. Tipo, eu me mudei tem 1 ano e pouquinho que eu tô morando sozinho, que saí da casa da minha mãe. Mas eu mudei da casa da minha mãe faltando 15 dias pra eu fazer 30 anos. Então vamos arredondar que a gente não trabalha com número quebrado aqui. Eu fiquei 30 anos morando na casa da minha mãe. Quando eu passei a morar sozinho, toda a referência de administração de casa que eu peguei foi da minha mãe. Então eu comprava o mesmo detergente que a minha mãe comprava em casa, o mesmo papel higiênico, a carne moída tinha que ser do mesmo corte do boi, porque todas as referências que eu tinha de administração de uma casa vieram da minha mãe. E só depois de um tempo eu fui entendendo como a minha casa funcionava e como eram as minhas regras, porque quem paga o aluguel dessa jossa sou eu, não é a minha mãe. Apesar de eu ter muito respeito pela senhora minha mãe, inclusive por ter uma casa própria, que é coisa que eu não tenho. Então acho que ela é um pouco melhor que eu, não é mesmo? Com os nossos relacionamentos não é muito diferente disso. A gente pega as referências que a gente teve no passado, traz pro presente e nesses momentos em que a gente tá mais carente, a gente tende a lembrar apenas das coisas boas. E como aquela pessoa é nossa última referência de afeto, é pra ela que a gente corre quando o nosso calo aperta. Sem contar que hoje em dia, com toda a evolução tecnológica que a gente viveu, você não termina apenas um relacionamento com a pessoa. Você termina com a pessoa, você termina com o Instagram dela, você termina com o WhatsApp, que de vez em quando a foto fica cinza e você nem sabe por quê. Você termina com o Uber. Gente, o Uber não esquece o endereço do teu ex nunca. 5 anos depois tu abre o Uber, a primeira sugestão que ele te dá é do endereço do teu ex. Você termina com Rappi, você termina com iFood, que tinha lá o endereço da pessoa que você ficava na casa dela pedindo pizza todo fim de semana. Essa revolução tecnológica toda que a gente viveu faz com que a gente termine o mesmo relacionamento várias vezes. E aí, nesse momento, tudo vira uma referência. Porque tu abre o iFood, as opções de endereço, o endereço do ex tá lá. Aí você lembra, ai meu Deus, a gente costumava comer nesse restaurante. Os restaurantes viram referências, os cinemas viram referência. Nesses dias em que a gente tá muito em casa e assiste muito Netflix, tu vai ver uma série que costumava ver com teu ex, tu lembra do ex, chega na Páscoa, tu compra o ovo de Páscoa pra você, mas você pensa, poxa, se eu tivesse cotacílio, esse seria o ovo que eu daria. Ou seja, absolutamente tudo na sua vida vira um referencial daquela pessoa que é uma referência de afeto pra você. E é por isso que a gente se volta pra elas nesse momento em que a gente tá tão carente, tão vulnerável. Porque elas são as pessoas nas quais a gente deposita a esperança de ter algum tipo de afago. Porque quando a gente não pensa nas coisas ruins, naquilo que foi responsável por fazer o relacionamento acabar. A gente só pensa nas partes boas. A nossa mente engana a gente? Engana. E aí a gente sofre, a gente começa a ter alguns sentimentos que não gostaria, a gente começa a sentir saudade daquela pessoa além do que deveria, quer mandar mensagem, quer ligar, quer fazer, quer acontecer. E aí você pode perguntar, oh meu Deus, Diego, como eu lido com isso? Da mesma forma que eu tive que aprender a lidar com a minha casa nova. Tempo. Tempo é tudo que você precisa para criar novas referências e descobrir como a sua vida funciona numa nova configuração. Antes tu tinha alguém que era a sua referência de afeto e você corria para ela todas as vezes que você precisava de um abraço. Agora você precisa criar novas referências. Eu, nesses dias de isolamento, de quarentena, que eu já até apelidei de quarentena, o que eu tenho feito para não mandar mensagem pro meu último referencial de afeto? Falo com os meus amigos, falo com a minha mãe, porque mãe é aquela pessoa que você liga, você começa a conversa, quando termina, você nem lembra mais
por que fez a ligação? Porque ela começa a falar da vida dela, da vida dos vizinhos, da vida da sua família, conta um monte de fofoca, você já esquece aquele peso que tava no seu coração, já não mandou mensagem, já passou vontade, vai ler um livro, vai escutar uma música, vai comer um chocolate. Existem outras formas da gente encontrar algo que aqueça o nosso coração sem ser com aquela pessoa que partiu o nosso coração. Porque o problema é esse, quando a carência aperta, a gente esquece aquilo que estava ruim no relacionamento e só lembra das partes boas, porque afinal, aquele era o último referencial que a gente teve como referencial de afeto. Vai doer. E eu acho que essa é uma das primeiras coisas com as quais a gente tem que aprender a lidar. A realidade de que a gente não tem controle sobre o tempo que vai levar para que essa ferida se feche. Mas a gente pode se agarrar à esperança de que esse tempo vai ser o tempo exato para que essa ferida se feche. A gente passa pela dor até a dor passar.